Explica mal, vou explicar, preste atenção, explica mais. Sobre as atuais eleições agora nos Estados Unidos, o republicano e candidato atual dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o seguinte, que se perder as eleições irá até a corte marcial, mas não irá aceitar o resultado de derrota. Será que ele é o primeiro presidente a fazer isso? Será que alguém já reclamou nas eleições dos Estados Unidos? Então, curte, compartilha aí, se inscreve no canal que a gente vai descobrir isso e mais outras curiosidades sobre as eleições nos Estados Unidos. Chega mais! Antes de mais nada, para começar a debater as eleições dos Estados Unidos, é importante que você saiba que nos Estados Unidos as eleições não têm o voto obrigatório. As eleições dos Estados Unidos funcionam de forma indireta. Eles não estão votando diretamente no candidato, mas sim em quem eles vão entregar os delegados que representam o seu estado. Os delegados são parte do colégio eleitoral do país e são esses delegados que vão eleger o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos. Cada estado possui um determinado número de delegados, que vai ser correspondente ao tamanho da população que existe nesse estado. Exemplos legais para a gente entender isso são a Califórnia com 55 delegados, o estado mais populoso dos Estados Unidos, e você tem o outro exemplo no oposto, o Alasca, com somente 3 delegados. No total, são 538 delegados, e para ser eleito presidente é necessário que o candidato vença mais de 270. O que acontece nas eleições americanas é mais ou menos um all-in dos votos por estado. Você tem, vamos pegar aqui o estado da Flórida como exemplo, você tem Donald Trump fazendo 51% dos votos e Joe Biden 47%. O que acontece? Todos os delegados do estado da Flórida, todos esses votos vão para Donald Trump. Neste caso, quem possui a maioria dos votos populares leva todos os delegados. Ou seja, Trump ganhou 29 delegados, que é o número de delegados que existe no estado da Flórida. Vale ressaltar que mesmo as porcentagens sendo bem próximas entre os concorrentes, quem vence é o candidato que possui o maior número de votos. 2 estados são exceção a essa regra de colegiados que você tem aí dos delegados, o Maine e o Nebraska. Por exemplo, no Maine, nessa eleição, você tem aí o Joe Biden fazendo um pouco mais de 50% dos votos. O Maine possui 4 delegados. Ficou o seguinte, de forma representativa, 3 delegados para Joe Biden e 1 delegado para Donald Trump. É importante ressaltar que nos Estados Unidos, alguns estados como o Texas são tradicionalmente republicanos e outros como a Califórnia são tradicionalmente democratas. E isso faz com que você tenha os outros estados chamados de pêndulos, são aqueles que realmente podem decidir as eleições dos Estados Unidos. Nesses estados, onde você não tem uma tendência de partido definida, os candidatos costumam focar suas campanhas. Por exemplo, 2 estados pêndulos são a Flórida e a Pensilvânia. Esses estados não têm uma tendência para algum partido definida, por isso os candidatos costumam focar suas campanhas nesses estados que podem definir as eleições. O outro exemplo simples e legal para entender as eleições dos Estados Unidos foi o que aconteceu em 2016, quando a Hillary Clinton ganhou, mas não levou. Hillary Clinton, do Partido Democrata, venceu pelo voto popular e teve quase 3 milhões de votos a mais que Trump. Porém, ele venceu pelo colégio eleitoral ao ganhar 306 delegados. As votações podem ocorrer das seguintes maneiras. Elas podem ser por carta, elas podem ser presencial de forma antecipada ou elas podem ser presencial no dia da eleição. Essas são maneiras que você pode ter de votar nos Estados Unidos e isso está gerando algumas confusões. O eleitorado de Donald Trump, ele prefere optar por ir no dia da eleição. Já o eleitorado de Biden, você tem ele um pouco mais receoso quanto à pandemia de Covid. Mas o certo é que a pandemia de Covid influenciou muita gente a votar antes pelo correio e por isso os resultados podem demorar um pouquinho para sair. Belezeira? Bom, espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre as eleições nos Estados Unidos. E o detalhe que eu comecei perguntando no início dessa aula, você teve sim, no ano de 2000, uma eleição muito complexa, onde o resultado demorou quase 1 mês para sair. E mesmo assim, o resultado não foi o correto. Você teve, no final, a corte marcial decidindo pela vitória de George W. Bush sobre o Al Gore. O que aconteceu? No ano de 2000, nessa eleição, você teve o Al Gore até ligando para o Bush e cumprimentando o cara. Parabéns, você ganhou. Ó, não sei falar inglês, mas quase, hein? E o que aconteceu? Depois disso, no estado da Flórida, eles descobriram que algumas cédulas, no esquema borboleta, uma cédula daquele estado, tinha dado algum tipo de problema e poderia ter alguns votos aí que ficaram indecisos. E aí
o Al Gore decidiu ir atrás e retirou os cumprimentos que ele tinha feito ao Trump. E só foi decidido na justiça quase um mês depois. Bom, esses são alguns dados das eleições dos Estados Unidos que tanto influenciam no mundo. Belezeira? Quiser saber mais, chega aí que aqui a gente explica mais. Explica mais.